Olá, tá começando mais um Futebol Liberta, o esporte que mais amamos, praticado na nossa pátria-mãe, Latinoamérica. Aqui você já sabe, a gente desbrava os territórios do torneio que mais simboliza o nosso povo, a Taça Libertadores da América. Já se passou aí um bom tempo desde o nosso último programa, espero que todos estejam bem, todos que começam a ouvir a gente nesse momento. Eu sou Lucas Martins, estou aqui com o Deni Rubo, Marcelo Bezerra e Douglas Dias, e essa gravação está sendo feita num domingo de manhã. Essa carinha de sono aqui tem uma explicação. Domingo de manhã, dia 15 de setembro, o domingo que antecede aí aos primeiros jogos das quartas de final da Libertadores da América. Mas não havia uma outra maneira da gente começar esse programa a não ser prestando a nossa homenagem à família, aos amigos e parentes de Juan Izquierdo, o jogador zagueiro do Nacional do Uruguai, que infelizmente é a única história que a gente não gostaria de contar nessa edição da Libertadores, a história do falecimento de um jogador, né, importantíssimo para o Nacional e que ocorreu realmente uma tragédia no Morumbi. Vou deixar aqui o Marcelo Bezerra, né, que acompanhou, né, esse jogo de perto, nosso comentarista São Paulino aqui, que já inclusive também falou sobre a relação do São Paulo com o Uruguai, né, uma relação que está na história do São Paulo e calhou do destino de que um jogador uruguaio do Nacional do Uruguai viesse a falecer no Morumbi, numa tragédia que é isso, né? São coisas da vida que a gente não consegue realmente explicar. Fica aqui o nosso luto também, todos nós sentimos bastante essa perda que nós tivemos e vamos retomar os trabalhos falando da Libertadores, fazendo essa pequena homenagem, porque é mais do que necessário, né, minha gente? Um bom dia para todo mundo, estamos já aqui no ar e Marcelo Bezerra, por favor, comente sobre esse jogo, né? São Paulo e Nacional do Uruguai, o que tem por vir também na história do São Paulo na Libertadores, e também fique à vontade para falar aí de Juan Izquierdo, que infelizmente a gente perdeu nessa rodada, né, nessa última rodada de Libertadores. Muito bem, grande abraço para você, Lucas Martins, Douglas Dias, Deni Rubo, ao Jonas Rossi, nosso companheiro também, grande abraço para a galera que nos acompanha aqui no Spotify, no YouTube. Cara, de fato, 20 anos depois, em 2004, o Morumbi testemunhou o falecimento do Serginho, acho que todos aqui se lembram, né? Jogador do São Caetano, zagueiro do São Caetano, daquele São Caetano tão proeminente do começo dos anos 2000. E 20 anos depois, o Morumbi assiste mais uma vez a uma cena lamentável, né? Eu estava assistindo o jogo e é uma cena bem feia, né? O jogador tem um mal súbito ali com a bola rolando, enfim, tem aquele momento em que ele cai ao chão e imediatamente todo o desespero dos jogadores, aquela cena muito tensa, né? Que todos nós assistimos e também aqui deixar registrado o abraço e os nossos sentimentos a toda a família do Izquierdo e em especial também a toda a nação, a toda a torcida do Nacional, enfim, né? Bom, foram dois jogos, acho que muito duros, assim, né? O jogo da ida foi um jogo que o São Paulo teve muita dificuldade em jogar, em trazer uma sorte melhor para o Morumbi. E acho que no segundo jogo o São Paulo foi o senhor da partida, até sofreu alguns lances de perigo, mas manteve o controle do jogo, enfim, conseguiu um bom resultado, uma boa vitória, para trazer a vantagem, enfim, para se classificar para a Libertadores, né? E sobre essa questão, eu acho que se há algo positivo nisso, é porque essa aliança São Paulo e Uruguai, que a gente já até destacou aqui em outro momento, ela foi reafirmada de uma forma, acho que muito louvável por ambas as partes, né? Primeiro, acho que é importante destacar, sobretudo porque eu comecei aqui falando lá do caso Serginho, que faltou, né? À época, acho que ninguém esperava que esse acontecimento pudesse ocorrer em campo, e à época a gente tem um atendimento muito demorado para o Serginho, né? Isso acabou até, assim, interferindo, não sei se direto ou indiretamente, mas lá em 2004 o atendimento foi demorado, agora não, nós tivemos todo um pronto atendimento ao jogador do Nacional, que teria complicado o seu quadro justamente na ida para o hospital.
Mas muito legal ver a postura do São Paulo. Acho que o São Paulo reafirmou esse laço de um jeito muito cortês, muito generoso. Tanto a instituição, né, acho que prestou um papel bem importante, os seus jogadores também, acho que o Caleri, o Michel Araújo, o Rafinha, que foram os jogadores destacados para irem ao velório, para viverem aquela situação toda. Foi muito bonito, foi muito grandioso, e mais uma vez, né, parece que em momentos como esse, tão tristes, tão trágicos assim, poder o futebol descortinar aquilo que ele nasceu para ser, né? Algo ligado à solidariedade, ligado à compaixão, né? Não só a luta, a disputa, a competição, mas quando a vida se coloca, por exemplo, da forma como se colocou, outros laços afloram, isso é muito bonito, isso é muito legal. E vale o destaque também, e o próprio Caleri falou isso na entrevista pós-jogo, pós-eliminação para o Galo, quando questionado, ele faz uma crítica ali um pouco singela à CBF, que segundo ele deveria ter adiado o primeiro jogo do São Paulo, justamente em função, que foi o jogo que o São Paulo entra com uma camisa em homenagem, né, tem toda aquela situação, e o Caleri diz, olha, não era para ter acontecido aquele jogo justamente em função da morte do Esquerdo, já evidenciando, não claramente, mas dando a entender o quanto que a morte do Esquerdo ela interferiu, ela repercutiu no time do São Paulo, os jogadores sentiram. Não tem clima, né? A rodada do Campeonato Uruguai, inclusive, foi cancelada, né? Foi cancelada, justamente E teve cancelada, uma né? comoção nacional por conta de ser também Uruguai, esse país, né, tão pequeno, né? Muitos jogadores se conheciam, passaram Sim, pelas categorias de base todos juntos, né? Porque você não tem tanta gente assim jogando e tal. Então, em algum momento da vida você conheceu, você viu quem você teve contato, né? exato. E sente muito, sem dúvida nenhuma. É isso, cara. E assim, é, falando do jogo propriamente dito, o São Paulo consegue, acho que o time do Nacional como equipe tá um degrau abaixo, o São Paulo não teve assim tanta dificuldade para passar e sentiu, claramente sentiu, o time mudou, né? O time perdeu muito com a saída do Ferreirinha, o time perdeu muito na sua capacidade de ataque e agora enfrenta um Botafogo, Casão e amigos todos aqui ligados. Pega um Botafogo que vem numa ascendente, numa janela de transferência em que o Botafogo lavou a égua, como dizem aqui no interior, né? Assim, foi ao mercado, gastou dinheiro, gastou uma bala violenta, trouxe o Alex Telles, por exemplo, um jogador que eu acho que poucos esperavam vê-lo aqui no futebol brasileiro nesse momento, um jogador que até ontem estava jogando na Premier League, em grandes ligas do mundo, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, enfim. E mostra que o Botafogo não está para brincadeira, né? Vocês vão comentar da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, mas eu acho que o São Paulo pegou o pior adversário possível nessas quartas de final. Vai ter dois grandes duelos pela frente agora, na próxima quarta-feira, lá no Engenhão e depois no Morumbi. E assim, favoritismo acho que total para o lado do Botafogo, né? Acho que é uma equipe que já se apresenta como das grandes forças hoje do futebol brasileiro. Economicamente, isso já está mais do que claro. Acho que você vai falar um pouco a esse respeito. Desportivamente, você vê também que o Botafogo tem o que mostrar, tem ido ao mercado de um jeito muito diferente, tem gastado dinheiro? Sim, muito dinheiro, e tem apresentado um perfil de contratação, de busca, de recrutamento de jogadores, acho muito interessante, já destacando aí o scout do Botafogo, né? Ou seja, é um clube que não está de brincadeira, acho que o São Paulo vai ter uma vida duríssima pela frente, acho muito difícil hoje, com todo o realismo aqui posto, acho muito difícil o São Paulo sair vivo do primeiro jogo, né? Acho que se o São Paulo conseguir um empate, vai ser um resultado incrivelmente maravilhoso para tentar a sorte aqui. Esse Botafogo também vem demonstrando uma característica interessante de ir muito bem fora de casa, dá muito trabalho para os seus adversários fora de casa. Contra o Palmeiras foi assim, né? O Palmeiras fez um jogo, vocês vão comentar, mas fez um jogo digno demais de um herói, né? Que até, enfim, fez reviver alguns momentos, mas só para lembrar, o Botafogo sai vencendo e assim,
começo do segundo tempo, parecia que a fatura estava liquidada. Muita imposição, muita estratégia, uma transição muito rápida, um time muito veloz e que quando chega, quase sempre chega aproveitando o buraco, espaço do time adversário e com muita efetividade, muita velocidade, muita força e uma efetividade extrema. Eu estava até comentando aqui em off sobre o Igor Jesus, né? Atacante do Botafogo, que está até desbancando o Tiquinho. Cara, quem é o Igor Jesus, né? Que jogador é o Igor Jesus? E um jogador totalmente fora do radar aqui do espectador mais comum, que vai acompanhando as grandes ligas e tal. Quem é Igor Jesus, né? Enfim, e tá arrebentando a boca do balão. Então, e do lado do São Paulo, é um momento muito especial. Especial porque, primeiro, é um time muito oscilante, né? É um time que eu acho que vem fazendo ao longo da temporada muito mais das suas próprias potencialidades. Perdeu muitos jogadores importantes, perdeu Pablo Maia, perdeu Alisson, perdeu Ferreirinha agora, enfim. E é um time que, quando ele tá mal, ele consegue se encaixar através da figura do Alisson, que naquele momento trouxe para a equipe uma estabilidade, um equilíbrio. O Alisson sai, o São Paulo sente isso muito nitidamente. O Zubeldia consegue encontrar uma saída num 4-2-4 que ele traz Bobadilla e Luiz Gustavo de volante e abre Ferreirinha por uma ponta, Lucas por outra. O time consegue de novo um novo respiro, uma boa sequência e aí perde o Ferreirinha. Então o São Paulo está sempre perdendo algumas peças pontuais que vem comprometendo o funcionamento do todo. E nesse momento pós-eliminação para o Galo, acho que isso fica muito evidente, né? O São Paulo lutou, não dá para dizer que não lutou, mas ficou muito claro, por exemplo, o quanto que o time perdeu nesse momento, né? Pode ser que daqui a algumas rodadas do Brasileirão consiga encontrar uma nova formação, um novo jeito de acomodar as suas peças e manter aquela efetividade ofensiva e tal. Vem se defendendo bem, acho que isso não dá para dizer o contrário, sabe? A zaga tá bem postada, mas é um time que perdeu imensamente o seu poderio de ataque, né? O Luciano cada vez mais deslocado, não dá para entender qual é a função dele enquanto meia, segundo atacante, enfim, pouquíssima efetividade, o Caleri lutando como um louco, mas sem a bola chegar com qualidade. Então, eu vejo que essas duas equipes chegam, Casão, em momentos muito distintos, e isso conta muito para uma Libertadores, né? Se esse jogo tivesse ocorrido logo após a eliminação para o Nacional, a vitória contra o Nacional, talvez o contexto fosse outro e o próprio equilíbrio de forças fosse outro. Acho que nesse momento, nessa semana em especial, eu acho que o Botafogo chega muito grandão, né? No ápice do seu momento na temporada, e o São Paulo chega, não vou dizer no seu pior momento, mas se é um time oscilante, nesse momento o São Paulo está naquela curva lá de baixo, né? Com muitas dificuldades, então eu acho que é um duelo em que o favorito, muito claro, é o Botafogo, tem mais time, tem mais elenco para isso, e está no melhor momento para encarar esse desafio, Casão. Bezerra, eu vou aqui, ó, já aproveitando aqui essa sua introdução, que também falou muito do Botafogo, desafiante ao São Paulo. Vamos botar o Deni aqui na conversa, nós vamos bater um papo todo mundo junto, que agora ficou pouco jogo, né? A gente tinha antes uma centena de jogos, agora tem poucos jogos, então as histórias estão aí se entrelaçando. O Deni, que começou o ano lá falando que o Botafogo ele tinha tudo para ser o brasileiro eliminado na fase de grupos, ele teve que ver o time dele, o Palmeiras, é o nosso time, acabando saindo para o Botafogo. E aí, o Deni, conversando aqui já, dialogando aqui com o Bezerra, já que o Botafogo vai enfrentar o São Paulo aí na próxima semana, o que mudou? O Botafogo do começo do ano é esse Botafogo de agora? O que mudou? E conta pra gente, assim, é um desafio que eu vou fazer a você, tá, Deni? Conta pra gente sobre essa história de superação do Botafogo, depois da tragédia do ano passado, mesmo sendo você, né, o torcedor do time que foi eliminado, né? O Palmeiras tem uma história recente com o Botafogo interessante, né? Foi aquele que, entre aspas, vamos dizer assim, marcou a derrocada do ano passado e agora, né, é eliminado. Pode ser aquele que está sendo marcado um fim de ciclo no Palmeiras, pode ser que seja agora o Botafogo que esteja
marcando um fim de ciclo vitorioso do Palmeiras com aquela classificação no Allianz Parque. Comenta para nós o que você viu e também já projeta o jogo aí contra o São Paulo, que eu acho que vai ser um grande jogo, apesar de concordar com o que o Bezerra disse, Botafogo chega melhor, mas eu acho que Libertadores é Libertadores e as noites de Copa são noites de Copa e tudo pode acontecer. Vide aí, né, o próprio, a gente vai falar do Galo daqui a pouco, vide aí o que o São Lourenço fez em Minas, né, quase jogou, foi eliminado, mas jogou melhor que o Galo, né, na Arena MRV e tal. O São Lourenço que é só o 26º colocado do Campeonato Argentino. Vai lá, Deni, é contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, os meus amigos e o pessoal que nos ouve e nos vê. Pois é, né? Esse Botafogo e Palmeiras, o ano deles, como eles estão, né? Recentemente, acho que revela muitas coisas, né? Eu acho que o Botafogo da pré-Libertadores era muito o Botafogo de 2023, né? E o Botafogo de setembro é um Botafogo com mais de 260 milhões, né, de contratações, né? Então ele realmente foi mudando. A gente até pega, ó, o meu gatinho aqui atrás. A gente até pega o Tiquinho Soares, né, que era o grande protagonista de 2023. Ele é um personagem secundário desse filme que o Botafogo está trilhando em 2024, né? Então é um time muito mudado, com muito dinheiro. O Botafogo só não investiu mais que o Flamengo nesse ano, né? E o Flamengo, na verdade, talvez nem investisse tanto. Ele começou a investir mais agora no último mês por conta das lesões dos seus jogadores, mas não estava no radar do Flamengo gastar o que se estava imaginando. Então, assim, a gente gastou mais que o Palmeiras, né? O Palmeiras gastou cerca de uns 180 milhões, né, esse ano. Então, enfim, eu acho que a gente tem esse elemento, né? É um elemento de um time que não é que o time continua fazendo terapia, né? Ele parou com a terapia e comprou, né, foi mudando ali Mudou o mindset. Os personagens que compuseram, grande parte desses personagens que compuseram a tragédia do Botafogo ano passado não estão mais, né? Sem dúvida, o Botafogo ele é um candidato favorito ao título da Libertadores, mas vai ter que passar por gigantes. Passou por um gigante, passou merecidamente contra o Palmeiras, né? Na verdade, aquele 2-1 no Newton Santos tinha ficado barato, né? E também fez uma boa partida. Eu não sei se eu concordo muito com o Bezerra, quando o Bezerra fala que o Botafogo faz ótimas partidas fora de casa. Eu acho que ele, na Libertadores, ele não tem esse histórico, né? A única partida que ele fez bem foi contra o Palmeiras e com todas com todos os aditivos, né? Que teve aquela partida nos últimos minutos, né? Mas vamos lembrar que o Botafogo ficou em segundo no grupo, né? E assim, não se classificou por pouco, né? Então, assim, ele não faz, né? Se você pega a trajetória do Botafogo na Libertadores, e esse perfil de Libertadores grande, né, extensa, né, ele dá vazão, né? Então, a pré-Libertadores, o Botafogo chega ali muito questionado, faz uma primeira fase assim, quer dizer, perde os dois primeiros jogos, né? Perde os dois primeiros jogos. E tem assim, fica em segundo lugar, quer dizer, então até a semifinal ele vai decidir sempre fora de casa, mas ele tomou corpo, né? Tomou corpo, novas contratações, então por isso que é muito difícil, né? Quando a Libertadores está começando, da gente adivinhar quem que vai ser o campeão da Libertadores,
porque você tem o interior das contratações, você tem as lesões, né? As lesões mudam muito o rumo de um time, né? Vídeo que está acontecendo no Flamengo, né? Quer dizer, falava para você, Denis, só interrompendo, perdão, mas falava assim, quando cruzou Palmeiras e Botafogo, foi uma época que o Palmeiras estava bem, assim, estava jogando bem com o Estevão, Lázaro e tal, e eu lembro que cheguei a comentar, nossa, cara, o jogo é só daqui a um mês e meio. Então, cara, a gente tem que torcer para que esses caras cheguem bem. E ocorreu exatamente o contrário, né? Estevão se machucou, ficou fora do primeiro jogo e tal, e aí foi até onde deu. Mas conta, Denis, esse final de jogo épico aí, eu preciso saber como é que foi, como é que você vivenciou isso daí. Os últimos 10 minutos de Palmeiras e Botafogo no Allianz, que deu a entender que o raio ia cair de novo no mesmo lugar e acabou ali o VAR mais uma vez. Aliás, o Palmeiras com VAR esse ano tá. As eliminações em Copas todas tiveram a participação do VAR. Não estou falando que está errado, estou falando só que existiu, né? Estou falando do fato, né? Houve um fato, né? O Palmeiras cai fora da Copa do Brasil com um lance com intervenção do VAR e depois a Libertadores também. Mas conta, cara, que eu fiquei curioso aí para saber como é que foi ali essa avalanche de emoções. E se tem risco disso voltar a acontecer agora com Botafogo e São Paulo? Bom, primeiro que foi assim, insano, né? Porque a gente não. Quem estava, o palmeirense que estava assistindo e se depara meados 30 minutos do segundo tempo, 2-0 Botafogo, num primeiro tempo que o Palmeiras teve muita dificuldade, né? E aí o Botafogo ali estoca 2 lances, 2 gols. Não se tinha esperança, né? Quer dizer, o Palmeiras não dava a entender nada, né? Porque assim foi um pouco diferente do que aconteceu contra a virada que o Palmeiras fez no Newton Santos contra o Botafogo no Brasileiro, porque o segundo tempo do Palmeiras no Brasileiro do ano passado contra o Botafogo é um segundo tempo que o Palmeiras dominou totalmente, né? Claro que tinha as estocadas do Botafogo que eram perigosas, mas é um Palmeiras que faz um gol ali, 10 minutos, né? O Endrick faz o gol, quer dizer, aí o segundo gol só começa ali no final, ali dos 30, 39 minutos, depois que o Tiquinho Soares perde o pênalti. Eu não sei, é fácil falar agora, né? Depois que a gente viu os jogos, mas eu não tinha nenhuma esperança que o Palmeiras sequer ia fazer um gol, né? E aí, de repente, acontece o primeiro gol, e aí, quando acontece o segundo, volta tudo, né? Eu estava num bar aqui em Dourados, né, de palmeirense, e era isso, né? Acabou o primeiro tempo, tava todo mundo cornetando, enfim, palmeirense, né? Aquela talhanada ali, pé da vida, né? E aí no final faz o segundo gol, e aí quando o Gomes faz o terceiro, cara, vou te falar, o bar, cara, ele virou de ponta cabeça, assim, porque, cara, a gente começou a jogar garrafa, quebrou garrafa, eu tomei um banho de cerveja. Todo mundo começou a abraçar todo mundo, os caras pegaram a cadeira, começaram a quebrar, foi assim, um negócio Um jeitinho maluco. muito particular de demonstrar amor e alegria, né? Por Foi o isso que o caos. VAR tá acabando com o futebol, cara. Por Não, isso que o VAR tá então, acabando com o um futebol. negócio assim que a explosão foi tão grande assim, que tipo, seu coração fica acelerado, você fica doido, cara, você fica doido. E aí vem, né, o VAR, assim, e é um negócio meio inacreditável, assim, né? Porque ao mesmo tempo, teve alguns palmeirenses que falaram assim: devia ter sido 2-0, né? E aí eu não teria a esperança. Cara, não, tinha que ser desse jeito, assim. Tudo bem, foi uma eliminação triste, né? Mas. E aí eu acho legal, né? Porque eu falo muito que hoje em dia, quando um time é eliminado, né? O nosso time do coração é eliminado, a gente não fica mais triste, a gente fica com ódio, né? Tudo é uma vergonha, né? Tudo é uma coisa assim. E eu acho que quando acontece isso, eu acho que só essa maneira é capaz o torcedor sair triste.
e não com raiva, né? Quer dizer, porque você faz o gol, aí anula, né? Aquela sensação. Mas aí, sendo frio, né? O Botafogo mereceu passar, né? O Botafogo mereceu passar, porque de fato ele conseguiu fazer um jogo, quer dizer, o jogo que o palmeirense imaginava que o Palmeiras deveria fazer na sua casa, no começo, pressionando, tentando marcar um gol no primeiro tempo, não aconteceu. E aí, a gente está falando de um time muito bom, né? Mesmo o Luiz Henrique machucando ali no primeiro tempo, né? Mas o Botafogo, ele é isso, ele se provou ali, eliminando um time na Libertadores, né? Um time que, assim, é a era do Abel, né? E talvez um pouco isso que talvez você possa falar, que seria interessante, essa era desses jogadores do Palmeiras que está terminando e uma era do Botafogo que vai se consolidando cada vez mais, embora a gente possa ter as nossas questões com o tipo de dinheiro que entra e sai, né? Principalmente Flamengo e Palmeiras, que tem quer dizer, um orçamento que eles, de fato, assim, são cuidadosos, né, com esse orçamento do time, né? O Botafogo não tem essa preocupação, né? Porque o Dexter não está ali pagando as dívidas do Botafogo, ele está simplesmente contratando um monte de jogador. Mas ali em campo, o Palmeiras foi eliminado, e eu acho que, assim, se o Botafogo chega na final, ele provavelmente vai ter que eliminar 3 tricampeões da Libertadores do Brasil, super tradicionais. Ele é capaz, né, de fazer isso, né, para chegar à final, né? Então, assim, parece que não, mas tem muita montanha para subir, né? Tem Para muito usar uma chão, expressão. tem muito chão. Que isso, Muito chão para subir, eliminar o São Paulo, eliminar o time do São Paulo, numa Libertadores nunca é fácil, né? O time pode estar esfacelado, em crise, o time pode perder agora para o Cruzeiro, né? Pode perder no Newton Santos, mas o jogo de volta é no Morumbi, né? A torcida vai lotar, é uma panela de pressão, e a Libertadores tem esses ingredientes, tem gente que sente, e tem gente que se motiva, né? Eles vão E ter que aí fazer de novo. Eles vão ter que eu fazer acho de que novo, Denis. quem passa, o São Paulo está em baixa, é verdade, mas é aquilo, porque o São Paulo estava em alta também, porque ele só estava jogando em casa, e aí de repente ele só começou a jogar fora de casa, começou a sentir mais, né, é normal. Teve o jogo que ele perde para o Atlético Mineiro, aí agora tem o jogo do Cruzeiro fora e o jogo com o Newton fora, então assim, para ele perder esses 2 jogos é fácil, e ele ficar numa crise é grande, mas você tem o jogo da redenção, que é a volta. Então, assim, existem essas brechas, né? Acho que quem ganha desse jogo pode ser o finalista, porque eu acho que hoje passaria ou de um Peñarol ou de um Flamengo. Né? Eu acho que o São Paulo tem mais estofo e o Botafogo também. Sem dúvida, o Botafogo mais do que o São Paulo hoje, né? Muito bem, Denis. Você falou de Peñarol e Flamengo, Peñarol que você tá usando a camiseta aí, é em homenagem aos 133 anos do Peñarol, né? Que nós tivemos aí há poucos dias. Parabéns a toda a torcida caboneira. Mas você falou aí em Flamengo, então eu já vou passar aqui para o nosso amigo Douglas Dias, porque é o seguinte: o Botafogo, ele se caso ele passe, né? Aí passou do Palmeiras, muito bem passado. Esse jogo, essa história já foi, uma história muito bonita. Agora vem a história contra o São Paulo, que começa nessa semana, que a gente vai iniciar agora. E provavelmente, né, por mais que o Peñarol esteja num momento legal também, provavelmente deve passar Flamengo, e aí tem o Flamengo no caminho do Botafogo. Né? E aí a gente está falando de clássico regional, está falando de outro tricampeão, então tem muita coisa para vir pela frente ainda, tem muita montanha para subir, e tem isso tudo que você falou, né? Agora nós vamos ter as quartas. A semifinal, meu amigo, só lá no final de outubro. Até lá, bichão, se o Almada e o Luiz Henrique não estiver voando igual tá agora, já é outro papo, já é outra história, já é outra questão.
Da mesma forma que o Flamengo sofreu a beça contra o Bolívia. Eu fiquei muito preocupado, achei que o Flamengo talvez não passasse, porque de uma hora para outra, né, Douglas? Parece que as lesões se espalharam como se fosse uma epidemia e o Flamengo se viu numa situação que eu nunca vi um clube brasileiro recentemente passar por isso, perder tanta gente. E o mais recente caso, a maior lástima de todas, foi o Pedro ter ido para seleção e ter um ligamento cruzado rompido por lá só agora em 2025. Douglão, conta pra gente primeiro aí como é que foi essa passagem em relação ao Bolívar e fala do que você está esperando, porque Flamengo e Peñarol também, para mim, tem tudo para ser um dos jogos legais de assistir, assim. Potências sul-americanas e tal, torcidas apaixonadas. Eu gosto mais na Libertadores, vou confessar aqui, quando cruza brasileiro com outro time de fora, sabe? Confronto brasileiro, tá legal, é bacana, mas a gente vê isso já no Brasileirão, a gente já vê na Copa do Brasil, já vê no Paulista, no Carioca, etc. Agora, Flamengo e Peñarol, para mim, vai ser talvez o meu jogo preferido dessas quartas de final. Em primeiro lugar, bom dia aí aos companheiros do Futebol Liberta, o pessoal que acompanha a gente aí no YouTube, no Spotify. Então, é isso, né? O Flamengo e Bolívar foi 2 jogos dramáticos aí, né? Primeiro, Flamengo decidindo fora de casa, decidindo na altitude, então já tinha toda essa preocupação. E o primeiro jogo aqui foi um jogo bastante franco até, né? A gente imaginava ali que jogando fora de casa, o Bolívar talvez viesse um pouco mais cauteloso, tentando conseguir ali uma derrota simples, ou talvez até arrancar um empate para decidir na altitude. E o time jogou de maneira bem franca, bem aberta, não ficou ali nas cordas, tentando só esperar o Flamengo, foi para cima, levou perigo em alguns momentos. O Flamengo teve aí o problema que foi justamente no primeiro jogo aqui no Maracanã, que perde o Pedro, né, sentiu ali o posterior da coxa no primeiro momento, então aí saiu, entrou o Luiz Araújo, que inclusive entra e faz o gol, né, e aí o Flamengo consegue aí essa vantagem de 1-0 e vai levando ali o jogo, sofrendo em alguns momentos com os contra-ataques ali do Bolívar, que se mostrou um time, como eu disse, né, que jogou de maneira bem interessante até. Mas aí consegue essa vitória simples ali inicialmente, aí depois, quando vai para o segundo tempo, aí o jogo se transforma num drama, né, porque o Flamengo sabia da necessidade de ter um placar mais elástico aqui para tentar resistir ao Bolívar jogando lá em La Paz, né? Mas aí o time começa a ficar muito nervoso, não consegue finalizar, começa a errar ali muita coisa, inclusive dando chances ali pro Bolívar nessas situações. E aí no finalzinho ali sai um gol salvador de cabeça ali do Léo Pereira, num escanteio do próprio Luiz Araújo de novo. E aí o Flamengo vai para a altitude com uma vantagem de 2-0, que era uma vantagem assim, pequena, até considerando, né, as circunstâncias, mas que dava ali um pouco mais de esperança ali para o flamenguista, né? Inclusive até comentei aqui com os amigos que a minha esperança era um 2-1 lá, talvez, né, uma derrota simples ali que o Flamengo passasse por conta da vantagem aqui no Maracanã, né? E aí o jogo de volta foi mais dramático ainda, porque aí já tinha perdido alguns jogadores ali por lesão, vai jogar lá na altitude, e sente muito, né? Sente muito ali a questão de jogar contra o Bolívar lá. O time foi bastante pressionado, consegue resistir ali de forma até aguerrida ali, mostrando uma vontade mesmo de avançar, até tomar ali o primeiro gol. E aí depois também é a mesma coisa, no final do segundo tempo ali, rapaz, o coração saiu pela boca e voltou várias vezes ali enquanto acompanhava, mas aí o Flamengo conseguiu aí
de forma heróica, arrancar a sua classificação ali, com uma derrota de 1-0 lá na altitude, e passando por conta desse segundo gol aí, que deu uma vantagem um pouco maior aí pro Flamengo, né? E aí consegue então avançar para as quartas, e aí nas quartas enfrenta aí o Peñarol, que é uma equipe tradicionalíssima, né? A gente, quando se fala de Libertadores, Peñarol, acho que é o terceiro maior vencedor da Libertadores, tem 5 títulos, né? Só fica atrás aí do Independiente e do Boca, né? Se eu não me engano, que tem 7 e 6. E aí vem o Peñarol. Eu fico até ouvindo aí o pessoal do Futebol Liberta falando, não, porque, né, Peñarol fraco, o Flamengo já tá na semifinal, e não é bem assim não, gente. Peñarol é um time tradicional, tem peso, tem a camisa. Douglas, Diga lá. posso colocar uns temperos aí no Claro. duas coisas, né? Primeiro, o histórico, né? O Flamengo não tem um bom histórico com o Peñarol. Eu ia falar isso em seguida, E eu sei que, tirando esse 2019, antes do Jorge Jesus, né? Em que o Peñarol ganha de 1-0, né? Um gol de cabeça, e lá em Montevidéu é 0-0, aí o Flamengo vai para as oitavas, e aí sim, com Jorge Jesus, e faz né, aquela Libertadores, né, histórica. Mas tem um jogo que uma geração, né, de flamenguistas não esquecem, é o jogo de 82, em que é o atual Flamengo campeão, né? Sim. Tem 90 mil, parece, no Maracanã, no jogo, e o Peñarol vence por 1-0, um gol de falta. E muitos falam, né, nos depoimentos, né, falam que é ali que eles conheceram o silêncio do Maracanã, né, relembrando um pouco de 1950, né. Então tem esse ingrediente, mas eu acho que também, por mais que o Flamengo não ande bem das pernas, o Flamengo está nas 3, né, ele está com chances reais nos 3 campeonatos, né, hoje, né, sei lá, ou vai ter os jogos, agora eu não sei, mas hoje ele tá, né, quer dizer, e eu acho que o Flamengo, ele tem potencial de melhorar, né, potencial ele tem, porque ele tá numa baixa também. Então, assim, o São Paulo tá numa baixa, o Flamengo tá numa baixa, e eu acho que é uma oportunidade também de reescrever a história da Libertadores via Peñarol, né. É claro, hoje, assim como 82, o Peñarol, quando venceu o Flamengo nas Libertadores, sempre foi com um time pior que o Flamengo. Esse é o alerta. Esse é o alerta. Exatamente. Então, eu ia até comentar essa questão do histórico, porque é engraçado que eu vi que o Flamengo e o Peñarol só se enfrentaram 6 vezes na história, né? E aí foram 4 pela Libertadores e 2 pela Mercosul, extinta, né? Saudades. Inclusive, aí, assim, em 82, o Flamengo perdeu os 2 jogos contra o Peñarol, 1-0 lá no Uruguai e 1-0 aqui no Maracanã. Em 2019 se enfrentam, aí perde por 1-0 lá novamente e empata em 0-0 aqui. E aí a única vitória que o Flamengo tem contra o Peñarol foi justamente nas semifinais da Mercosul de 99, que o Flamengo vence o Peñarol por 3-0 no Maracanã, e aí o jogo de volta é uma batalha também, que o Peñarol vence por 3-2, e o Flamengo passa para a final, na qual vence o Palmeiras e é campeão da Mercosul, um título muito comemorado aí. Então, um detalhe interessante disso é que toda vez que Peñarol e Flamengo se enfrentaram, um dos dois terminou campeão. Então, o Peñarol foi campeão da Libertadores em 82, o Flamengo da Mercosul em 99 e da Libertadores de 2019. Então, assim, fica aí a esperança de passar por esse Peñarol e, quem sabe, chegar aí no final. Mas é muito difícil. Eu acho que o Flamengo tem alguns desafios para enfrentar, como a gente estava falando aqui. Tem a questão do Peñarol, que é um time tradicionalíssimo, é o maior campeão uruguaio, 5 vezes campeão da Libertadores, está liderando também o campeonato, né, a Liga Uruguaia.
passou com muita autoridade também pelo Strongest nas oitavas, né? Então venceu 4-0 em casa, enfiou uma sacolada. Todo mundo dizia: não, o Flamengo tem que fazer a mesma coisa para passar pelo Bolívar, não foi capaz, né? Depois perdeu por 1-0 também na altitude, mas passou aí no agregado. E assim, então tem esse desafio da tradição do Peñarol, que é um time que hoje, né, pode ser dito que tem um elenco mais fraco, que é um time, não é o favorito, vamos dizer assim, mas tem essa questão de lutar mesmo, né, de batalhar até o fim ali, essa coisa que a gente fala da garra uruguaia e tal, do jogo uruguaio de lutar até o fim. E o Flamengo tem essas questões que a gente tem falado das lesões, né? Eu estava até levantando que foram 8 lesões, 3 aí que já tiraram os jogadores da temporada, então só o ano que vem agora. O jogo, né, na semana que vem aí já não vai poder contar com vários jogadores, inclusive o Pedro, que era o que, né, estava fora de série esse ano, assim, estava sendo um dos homens fundamentais ali para a campanha do Flamengo para estar vivo nas 3 competições, e isso também é outra coisa muito perigosa, porque a gente vê aí que o Flamengo está vivo nas 3 competições, e isso já aconteceu em outros anos, que aí foca nas Copas, aí perde, por exemplo, a Copa do Brasil para o São Paulo, é eliminado na Libertadores, e aí não dá tempo mais de correr atrás no Brasileiro, como aconteceu ano passado, e fica sem nada e tal, então é um risco que corre aí. Tem essa questão das lesões, e o Flamengo também conseguiu fazer aí algumas contratações agora para as quartas de final aí, né? Então tinha 4 reforços, só podia inscrever 3 porque ia entrar no lugar de outros jogadores, né? Então trouxe aí o Michael, o Alcaraz, o Gonzalo Plata e o Alexandro, né? E aí tava aquela coisa de qual dos 3, quais eram os 3 que ia inscrever, e aí posso dizer que foi uma sorte ou não que o Michael se lesiona logo quando chega, e aí resolve esse problema que não dá para inscrever ele na Libertadores lesionado, então vão aí Alcaraz, Plata e Alexandro para a próxima fase. São reforços aí que podem dar uma contribuição importante. O Alcaraz jogou um pouquinho aí contra o Corinthians, já mostrou que veio, um cara bastante diferenciado. Alexandro também a gente já conhece. O Plata eu confesso que eu conheço pouco, né, assim, vi algumas coisas, mas não tenho tanto conhecimento aí do estilo de jogo do Plata, de como que ele, né, se encaixaria aí, mas é isso, agora é torcer aí para esse jogo que vai acontecer aí na quinta-feira, no Maracanã. O Flamengo mais uma vez decide fora de casa, vai ter que ir lá no campeão del siglo e conseguir ingressos esgotados, né, Dogão? resultados, Falei aqui, exatamente. Deni, a torcida carboneira tá feliz, né? O ano tá bom pro Peñarol, já ganhou a abertura, tá aí liderando clausura, Sim. e já é certo que teremos campeão del siglo lotado, 40 mil lugares. Então aí já foi vendido todos os ingressos uma semana antes, né? O primeiro jogo é no Maracanã, não é no Uruguai, né? E Sim. já o Flamengo vai conhecer um pouquinho de enfrentar times com torcida. Nessa edição da Libertadores, eu acho que o Flamengo ainda não pegou time com torcida tão proeminente assim. Pegou já, Dogão? Eu acho que o Não, Bolívar não. não, na Foi fase. Bolívar, Milionários e Palestino, né? E aí pegou o Bolívar novamente nas oitavas, então É a acredito que primeira não vez que o mesmo. Flamengo vai enfrentar uma massa, né? Um time de grande torcida realmente. Dogão, aqui vamos bater num papo. O que me chamou, o que é legal aqui pro pessoal que está ouvindo a gente, que foi aniversário do Peñarol durante essa semana, e eles aproveitaram o dia 9 de outubro para lançar uma camiseta que lembra o clássico de la Fuga. Vocês chegaram a ver isso aí, pessoal? É bem bacana. Todo dia 9 de outubro, o Peñarol lembra de uma partida que aconteceu em 1949, que naquela época era o grande time do Peñarol, né? Muitos dizem que é o Peñarol, né, o maior de todos os tempos. Em 49, foi um time que marcou história no Uruguai, conhecido como La Máquina, e ele estava vindo enfileirando vitórias, né, no Campeonato Uruguaio, ganhou 7 jogos seguidos, até chegar esse jogo contra o Nacional. E aí a gente ia ver, né, o grande clássico ali do país. E termina o primeiro tempo, 2-0 para o Peñarol, de uma forma muito, né, fácil, né? Deu medo, né, realmente no time do Nacional do Uruguai. E eles não voltam, né, pro segundo tempo. Eles vão embora. Tinham 2 jogadores expulsos já também, é bem verdade. Mas todo ano, no dia 9 de outubro, o Peñarol aproveita para dar aquela sacaneada, né? Pô, e inclusive com uma frase que eu acho bem bacana, que inclusive está na camisa, né?
continuamos esperando, como se o jogo não tivesse acabado ainda, né? É bacana, eu gosto dessa provocação. E aí, se vocês tiverem curiosidade, Peñarol entrou para jogar contra o Rampla Montevideo ontem, 4-0 para o time aí do Aguirre, usando essa camisa nova, que remete lá aos anos 40, né? 49, anos 40, 50, e usando uma boininha. Pô, achei bem bacana. O time todo de boina. Você gosta de boina? Eu gosto, né? Porque, obviamente, às vezes eu ponho boina para proteger a minha cabeça, desprovida de cabelo, né? Sou o único aqui careca aqui no grupo. Mas a torcida do Peñarol gosta bastante desse episódio, viu, Bezerra? O que você acha aí, Douglas, também? Rapaz, eu não fico muito bem de boina, não. Muito embora eu acho um charme, viu, Casão? Eu acho um charme. Adoraria colocar aquela boininha e ficar no style, como dizem por aí. Mas não, não é muito meu forte, não. Acaba não ficando muito bem em mim, mas eu acho muito bonito. Aliás, antigamente jogava-se assim, né? E é tão legal comparar a estética da bola. Tem uma série muito legal que eu vi há algum tempo atrás, eu esqueci o nome. Acho que é Jogo Inglês. Acho que é isso, Jogo Inglês, que conta a Isso história do mesmo. nascimento do futebol. É isso, né? Jogo Inglês. Uhum. Vocês estão ligados. E aí tem a rapaziada lá, usava uma bermudinha, que é tipo aquela bermudinha, sabe aquele meme que é um carinha com uma bermudinha, uma roupinha toda, aquela bermudinha longa assim, social, né? Enfim, Sim. mas é legal, eu acho bacana, acho que o Peñarol foi ao mesmo tempo estilisticamente coerente, né? Foi no seu passado buscar um momento um momento para dar uma gozada no seu rival, e uma camisa charmosa, né? E com essa bermudinha e essa boininha, dá um charme especial. Gosto, viu, Casão? Gosto quando a moda ela caminha por esses lados aí. Eu sou Eu daqueles gosto. que de moda, né? Você sabe que eu sou natural de Barretos e moro em Piracicaba. Então eu sou daqueles Oh. que de moda eu só entendo que a carça você bota e a bota você carça, Casão. Muito bom, muito bom. Não, eu acho um barato assim. O Peñarol, cara, e aí o Dogão vai ficar contente também. O Peñarol tá tratando, né, assim, o que se diz, né, o que a gente lê, cara, sabe que o Flamengo é superior, né, mas tem um clima legal, né, eu gosto muito dos uruguaios também em relação a resgatar momentos históricos, né, por exemplo, essa semana estavam lembrando do dia que o Gabigol mostrou respeito ao escudo do Peñarol, buscaram um jogo de... Agora me fugiu. Quando foi a última vez aí, o Douglas, na Libertadores, que o Peñarol caiu no grupo do Flamengo? Foi. 2019 foi o ano que o Flamengo foi 2019. campeão. Foi nesse mesmo 2019, perfeitamente. Aí eles buscaram, né, que quando o Peñarol foi vencer, ou o Flamengo foi jogar até ali no Campeão del Siglo, o Gabigol, ao passar pelo escudo do Peñarol, deu a volta, tal. Poxa, é o tipo de coisa que vira matéria, né? Bom, também a gente teve data FIFA, né? Mas Aí isso que pegou no muito bem. final, Gabi no Peñarol? Já pensou? Não, foi bacana, eles publicaram até o vídeo nas redes sociais lá da Copa Libertadores, né? Gabigol entrou no campo, né, do Peñarol e, né, mostrou aquele respeito de não pisar no escudo e tal. E falando nisso, Douglas, pra gente fechar o Flamengão, e o Gabigol, hein, cara? Você acha que acabou mesmo? Não tem mais história no Flamengo? Ou pode ser um cara aí agora com a lesão do Pedro venha a mostrar um protagonismo diferente? Então, Lucas, a gente até falou sobre isso, né, em off aí no grupo do Futebol Liberta algumas vezes, principalmente quando teve aí as notícias do pré-contrato aí entre Gabigol e Palmeiras e tudo mais. O flamenguista que acompanha ali, né, o Flamengo com mais frequência, vê os jogos semanalmente, fica triste e assustado de ver, porque assim, o Gabigol foi aquele jogador decisivo que deu tantas alegrias pra gente, né? Fez os 3 gols dos títulos da Libertadores, né, das 2 Libertadores mais recentes. Então foi um jogador sempre muito decisivo, sempre fez muito gol, sempre jogou muito bem ali, e
depois da final ali da Libertadores de 2022, quando o Flamengo foi campeão e tudo mais, dali em diante o Gabigol ele entrou numa fase bastante ruim, assim, que é difícil até de analisar, a gente não consegue entender o que pode acontecer. Já teve gente que falou que o cara tá de sacanagem, já teve gente que falou que o cara não tá querendo jogar, mas o fato é que, assim, não é que ele não é mais decisivo, ele não consegue acertar coisas simples, né? Um passe de 3 metros, uma corrida para antecipar, ele tem dificuldade técnica mesmo em situações corriqueiras ali do jogo, né? Você vê que o cara entra, é, é, é até triste, assim, porque você vê que o cara em alguns momentos entra e é um jogador a menos pro Flamengo, porque você vê que ele não só não desequilibra mais, como ele não consegue participar do jogo, como ele não consegue se adequar ali no meio, né, participar do jogo, até para participar do jogo. Às vezes o cara entra, fica um tempo inteiro, fica, sei lá, 60 minutos jogando e pega na bola 3, 4 vezes durante esse tempo, tropeça na bola, já vi cenas, né, dele, só agora o cara vai entrar sozinho, o cara tropeça na bola, cai, chuta para fora. Então, assim, eu não consigo dizer o que acontece com o Gabigol. Já teve gente que falou que é um ocaso precoce, já teve gente que falou que ele não volta mais a jogar em alto nível, né? Eu não arrisco dizer tanto, mas é realmente uma coisa inexplicável e assustadora ver como o Gabigol joga hoje, como ele entra hoje. Não sei se é porque, né, talvez, não, no Flamengo já não tá assim porque não tem mais clima, porque não tá afim, porque não vê, né, o desafio mais, porque foi tratado assim, então não quer mais se esforçar e tal. Não sei se ele talvez indo para um outro time, né, consiga recuperar o bom futebol, mas eu hoje vejo com muita dificuldade assim, o Gabigol voltando a jogar bem e desequilibrar pelo Flamengo, tanto que todo mundo fala que agora, com a lesão do Pedro, por exemplo, seria a grande chance do Gabigol ser titular, voltar a ser decisivo, tal, e eu, sinceramente, tenho pouca esperança de que isso aconteça. É meio que geral isso, né, Du? Estranho, né? É muito estranho, é uma coisa Fala, que eu Bezerra. não me lembro de ter visto antes, assim, algum jogador cair tanto em tão pouco tempo, vamos dizer assim. Tem uma coisa interessante que eu acho sobre o Gabigol, ele sempre foi um atleta muito precoce, né? Não sei se vocês recordam, mas ele surge no Santos com 16 anos, naquela geração imediatamente pós-Neymar, né? O Neymar estava saindo, né? Naquela coisa, sai, não sai e tal. E o Gabigol estava surgindo, né? Era Gabigol, Giovani, não sei se vocês recordam, eram os nomes que vinham lá do Santos. Cara, eu concordo com o Douglas, acho que tá ficando muito evidente isso, e isso é muito facilmente confundível aí com falta de vontade, ele não quer mais, aquela coisa toda, mas eu vejo ele também precoce nesse momento derradeiro, porque quando você vê o personagem, as cenas que acontecem, toda a natureza do desgaste, parece que nós estamos falando de um cara de 35, 36, 37 anos, assim, em momento final de carreira, e ele não tem nem 30. Então, o semblante, o cansaço, muitas vezes aquela coisa do não tô nem aí, como aquela foto lá, aquela foto e todo o contexto daquela foto é um tremendo épice, né? Se é que os amigos entendem. Então, eu acho o Gabigol um cara cansado. Não sei se dá para entender isso, talvez possa até estar. Mas ele parece aquele funcionário, aquele trabalhador que está há muito tempo naquele emprego, naquele serviço, e ele tem todos os motivos do mundo para se sentir sonhando com a aposentadoria, porque ele está velho, está cansado, está há muito tempo. Só que o Gabigol ele não tem nem 30 anos, ou tá para fazer, ou algo assim. Mas ele é jovem ainda, e em tese, para muito, por exemplo, o Memphis Depay, recém-contratado pelo Corinthians, tem 30 anos, tá no momento assim, não em baixa da carreira, mas talvez não esteja naquela prateleira de Barcelona e tudo mais que ele esteve, mas é um jogador assim, em plena atividade. Luizito Soares veio para o Brasil com 36, 37 anos e com aquela força, aquele vigor todo. Então, isso eu acho muito curioso de pensar esse personagem Gabigol, porque ele é agora um jovem precoce na aposentadoria, parece assim, né? Na empate, tem que jogar bola, eu quero cantar meu rap,
Sabe, assim, posso estar errado, é fato, e também a gente pouco sabe dos bastidores, como é que a banda toca lá dentro, como é que tá a vida pessoal do cara, aquela coisa toda. Mas, aparentemente, a imagem que sai para a imprensa, para o torcedor e tal, é de um cara cansado, desgastado e de saco cheio, não só do clube. Exatamente. Saco cheio da profissão. Pô, tem que jogar bola, meu, que saco, sabe? E isso não, da rotina, né? Da rotina Pô, acordar cedo. Os professores sabem bem. Os professores, o Jonas não tá aqui, mas sabe quando você acorda às 5h30, você fala, putz, trabalhar de novo. E, pô, mas o Gabigol é o craque do Flamengo, o cara que depois do Zico tem seu nome na história. E aí, por exemplo, quando você pega o argumento lá que o Mauro César Pereira fala bastante assim, pô, ele tá jogando fora a história, né? Porque ele tem uma história, cara, que, pô, você pega essa geração Jorge Jesus 2019, assim como a geração dos anos 80 tem o Zico, o grande estandarte daquele time, o Gabigol é certamente desse time de 19, né? Os 2 gols contra o River na Libertadores. Sem dúvida. Aí, você vê que, assim, nem o alimentar da idolatria, né? Do, pô, tô numa fase ruim, vou sair para preservar. Você vê que parece que ele tá andando para tudo isso, né? Exatamente. E isso eu acho curioso, cara, assim, eu acho precoce, né? Mas acho curioso porque é difícil entender, né? Ele poderia perfeitamente chegar, ó, galera, meu ciclo aqui encerrou, foram os anos mais felizes da minha vida, adorei, foi um prazer, uma honra, mas eu sinto que é hora de respirar novos ares. É normal, eu tenho certeza que a torcida do Flamengo entenderia, mas ele não pai não sai da moita, né? E fica alimentando através das declarações e da postura, principalmente, uma coisa que você fala, pô, aonde que ele quer chegar com isso, né? Então, mas não eu concordo para ninguém, né? Parece outro jogador. É exatamente isso que ele falou, cara. Você não consegue entender, porque é isso. É como ele falou, se o Gabigol falar, ó, pra mim aqui no Flamengo deu, né, legal, fiz aí, bacana, mas eu quero sair fora. Tal, encerra o contrato, vai embora, tal. Só que não, o cara foi se metendo em sucessivos escândalos, polêmicas e tal, que foram desconstruindo essa imagem dele de ídolo do Flamengo, tal. Então, assim, hoje em dia eu acho que já tem muito mais torcedor, tipo, de saco cheio, mano, vai embora logo, que não sei o que, do que aquele cara esperançoso de que ele volte a jogar e faça. Embora quando o cara, eu não sei o que acontece, que embora quando o cara, por exemplo, tá no estádio e vai entrar, a torcida vai até hoje, então é uma coisa surreal, assim, é um personagem muito interessante de você tentar entender e discutir, porque é uma coisa doida. Minha gente, estamos caminhando aqui para 1 hora de programa já. Vamos falar aqui rapidamente, né? Que ainda a gente tem muita coisa para ver, né? Desses 2 times, mas temos 2 confrontos aí: Galo e Fluminense e River e Colo-Colo. Eu vou falar do River e Colo-Colo aqui, muito por conta de que eu acho que o River está num momento da temporada. Não sei se a gente pode fazer algum paralelo com algum time brasileiro, mas eu acredito que a Libertadores é a única maneira do River Plate salvar a atual temporada. A gente viu a volta do Galhardo, viu a demissão do Demichelis, e esse tempo que foi perdido, né, se é que pode falar dessa maneira, dentro do processo, né, de 1 ano, o River Plate foi perdendo as Copas que participou, só está jogando agora a Copa Libertadores e o Campeonato Argentino, mas está na 9ª posição do Campeonato Argentino, né? E apesar dessa última vitória de 4-1, né, que ocorreu nesse final de semana, eu acho que tem muito mais gente aí que também jogando só o Campeonato Argentino, é mais provável que fique com a taça, né? Estou falando de times grandes, né? Vélez, o Racing, times pequenos também, o Huracan, o Tajeres, todos ali estão num bolo na frente e o River é só 9º colocado. Então eu acho que o River, além de ser um time que vai priorizar muito Libertadores nesse segundo semestre, né? Tem aí reforços que chegaram, melhoraram a qualidade do time. Eu acho que é o único que pode acabar com uma hegemonia brasileira, né? E ainda assim, se a gente fala que o Botafogo tem todo um caminho pela frente, o River também tem, né? Tem que passar pelo Colo-Colo agora, vai ter que pegar depois ou Galo ou Fluminense.
E aí, passando para esse confronto de Galo e Fluminense, eu, né, desde o começo do ano, tenho dado mais atenção ao Galo, e me chamou um pouco a atenção, né, para você ver como que períodos do ano fazem com que as coisas virem de ponta cabeça, né? O Galo começou a Libertadores, todo mundo se lembra aqui, com o melhor futebol da América do Sul, não era isso? E tinha todo o time titular à disposição. Milito trabalhando a posse de bola, a marcação em cima, Scarpa tinha voltado muito bem, né? O Hulk com aquele jeito dele lá, que o Bezerra até viu, né? O Hulk às vezes liga aquele modo, sai atropelando e levando a bola, ninguém arranca a bola do cara, é difícil enfrentar o Hulk, né, cara? É difícil enfrentar o Galo nesse sentido também, é um jogador muito chato de marcar. E aí o que aconteceu? O Galo teve um período no ano que teve 13 lesões, né? Praticamente 13 jogadores ficaram de fora. E aí começou aquela fase de empilhar derrota e derrota doída, né? 4-0 para o Palmeiras, perdeu do Flamengo também em casa, levou uma sapatada do Flamengo, e aquilo foi gerando uma bola de neve, de crise, que o Milito falou assim: opa, se eu não mudar aqui o jeito de jogar, eu vou tomar um pé na bunda, né? O próprio Milito fala isso. E aí ele começa a jogar com um time muito mais defensivo. Olha, não quero mais saber da bola. Ele muda o jeito de jogar do galo da água pro vinho, para meio que assim conseguir respirar. E aí agora eu tô, agora que eu já parei, já sentei, parei de perder jogo. Como é que eu faço para voltar a fazer o Galo a jogar bonito de novo, né, entre aspas, mas a jogar de novo com aquela volúpia do começo do ano, né? O Galo ele virou, ele era um time no começo do ano que, com todo o elenco à disposição, foi obrigado a abdicar de tudo que o Milito gosta de futebol para se manter vivo, né? E aí falando mesmo de jogar para jogar do jeito que a gente fala jogar feio, né? E agora tenta fazer essa retomada. Eu acho que não aconteceu ainda essa retomada. Os dois jogos contra o São Paulo aí na Copa do Brasil deixaram claro isso, né? Não foi jogos que o Galo, nossa, boa, jogou bonito, sobrou, etc. E o que me chama mais atenção, que é o tema do nosso programa aqui, contra o São Lourenço também, foi uma classificação, cara, que passou bem perto de não existir. O São Lourenço foi de peito aberto jogar em Minas Gerais, fez um excelente papel ali, poderia ter saído classificado, jogou melhor que o Galo, né, nessa perna, né, de volta aí das oitavas de final. E o Galo, eu acho que não sei, eu não consigo dizer o que a gente pode falar do Galo, assim, se ele vai longe naquilo que ele está disputando, né? Ainda que pese que está ali no Brasileiro, né? Hoje vai jogar contra o Bahia, buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, mas, cara, também esquece, o Galo é Copas agora. Hoje o time que entra hoje contra o Bahia já é confirmado pelo Milito, é um time de misto para um time reserva, né? Os grandes nomes do Galo não vão jogar hoje, focando aí na Libertadores também. Eu só sei que assim, o Galo ele está entrando num momento perigoso da temporada para ele. Tudo bem, passou aqui na Copa do Brasil, acho que tem grande chance de chegar à final, mas está nesse lado da Libertadores que, além de pegar o Fluminense agora, tem o River que vai rivalizar com ele ali. E é tudo ou nada, né, galera? É tudo ou nada, porque pelo brasileiro, acho que também o Galo não arruma mais nada ali, eu acho que só, né, o objetivo é ficar entre os 6. E o Fluminense eu queria passar para vocês, porque se o Fluminense também é o contrário do Galo, né? Se o Fluminense começou o ano muito mal, depois da chegada do Thiago Silva, ele vira de ponta cabeça, né? Não tomou mais gol, né? Depois da chegada do Thiago Silva no Brasileiro, e já não está na zona de rebaixamento mais e tal, eliminou o Grêmio, almeja aí salvar o ano. Eu, particularmente, não sinto essa firmeza ainda, nem do Galo, nem do Fluminense, né? Mas isso é bem claro, né? Eu acho, mas como tem muita coisa para acontecer ainda nesse ano de futebol, acho que desses times que eu falei aí, todos eles estão assim, num certo limbo, né? Buscando fazer com que o ano não seja uma derrota completa. Fluminense, Atlético Mineiro e River Plate. Todos eles não têm mais chance no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Argentino, obviamente. Todos eles só têm Copas, né? No caso do River, só a Libertadores, no caso do Fluminense também, para fazer com que o ano seja um ano salvo. Desses três, qual tem mais chance de salvar o ano ganhando um título em Copa? Para a gente encerrar o programa. Vou começar. Eu acho que
o Fluminense, ele tá ali, né, ainda, brigando para não ser rebaixado, né? Esse ressuscita, a gente tem que colocar no seu devido contexto, né? Porque, na verdade, o Fluminense vai precisar remar bastante para não ser rebaixado, viu? Ele conseguiu colocar a cabeça para fora, né? Mas todo o corpo tá dentro. Então, assim, uma piscada, ele já volta. Essa é a questão, né? Esses times conseguiram, tipo, Grêmio, Fluminense, Corinthians, né? Eles conseguiram algumas vitórias, tal, né? Houve ali um certo otimismo, né? E só que eles não podem só conseguir algumas vitórias, eles têm que ir ganhando, né? Então, assim, o Corinthians não ganhou ontem, aí já, né? Voltou à realidade, né? Voltou à realidade da semana fantasiosa, né? Que ele viveu. O Fluminense está ali, tá do quê? 2 pontos acima do Corinthians. O Grêmio tá ali também, né? Então, assim, e eles tendem a oscilar. Por que eles não vão oscilar, né, agora? Eles tendem a oscilar. Então, tá tudo muito aberto aí no brasileiro. Mas acho que o Atlético vai, assim, fazer um jogo. O Atlético é o único ali que está nas 3 frentes, né? É Atlético e Flamengo. Sei o que vai acontecer ali. É um jogo muito disputado ali, né? Muito equilibrado, muito equilibrado. Mas acho que quem passar vai ser difícil não passar pelo River, né? Então, acho que a preocupação no River não é nem o Colo-Colo agora, a preocupação é que entre os 2 jogos do Colo-Colo ele pega o Boca. E aí é o efeito, né? O efeito do superclássico nos jogos, né? Sempre é essa questão com River e Boca, né? O efeito, qual que é a sequela que o time leva para jogar ali na segunda partida contra o Colo-Colo. Mas eu acho que, enfim, se eu fosse palpitar, eu palpito River Plate, né, semifinalista, e Fluminense e Galo muito difícil ali, quem que vai passar. Acho que, enfim, não sei, muito difícil palpitar. O clássico, super clássico que você falou aí, o Bezerra, tem esse elemento também que o Boca também não tá legal, né? O Boca ainda tem a chance ainda de classificar para a próxima Libertadores via Copa Argentina, mas no Campeonato Argentino também não tá legal, não consegue ganhar jogo fora. Mas bom, não vamos falar do Boca. Quero que vocês falem aí, Dogão. Fluminense, Galo e River Plate, todos eles nesse dilema de salvar o ano através da Copa, que é chumbo grosso, né? O que você acha? Não, eu concordo com o Denis. Eu acho que entre os 3 times, mesmo com as ressalvas aí dos problemas do River e tal, eu vejo o River hoje como o time com mais chances de chegar à semifinal e até com um certo favoritismo aí, enfrentando Atlético ou Fluminense. Eu acho que o Fluminense, assim, é interessante a gente colocar em perspectiva isso também, porque começou muito mal, estava na zona de rebaixamento, chegou Mano Menezes, chegou Thiago Silva, começou a ganhar, começou a ir bem, mas, por exemplo, a classificação dele contra o Grêmio, que é um outro time que também está ali perto da zona de rebaixamento, foi só nos pênaltis, em 2 jogos ali super disputados, então não é também que o Fluminense estava lá na zona de rebaixamento e agora já está indo para as cabeças, disputando o título. Eu acho que o Fluminense tem que ser colocado isso em perspectiva, que é um time que teve uma melhora, que está ali, né, encontrando o seu caminho, mas ainda está longe de ser um time imbatível, que chega como favorito e tudo mais. E o Atlético, eu acho que é aquela questão do potencial que pode ser atingido, que a gente falava que, né, que está no caminho inverso, que era o melhor futebol e hoje está nessa situação muito complicada. Então eu vejo os 2 times, assim, muito parelhos hoje e nessa dificuldade de encontrar o seu caminho ali ainda para uma eventual final e tudo mais. Então eu acho que hoje entre os 3
o River eu vejo com mais chances do que os dois, embora eu acho que na semifinal, quem passar aí de Fluminense e Atlético vai dar um jogo bom aí também com o River, mas eu vejo o River um pouquinho à frente ainda dos dois. Eu também assino embaixo a questão desse favoritismo do River. Acho que Fluminense e Atlético talvez seja um dos jogos mais equilibrados, e quando eu digo equilibrado, não é aquele equilíbrio proveniente da qualidade das duas equipes. Eu acho que são duas equipes, como você bem disse, vivem um ano muito atípico daquilo que projetaram lá no início. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, perdeu o zagueiro, que era o capitão o ano passado, esqueci, o Nino, né? Perdeu mais uma ou outra peça, mas tem o Ganso, tem o Arias, tem o John Kennedy, enfim, não é um time tão, mas tem jovens bons jogadores, mas faz um ano muito aquém daquilo que se esperava. O Galo, principalmente, acho que o Galo montou o time para disputar, e evidentemente as Copas estão para salvar essas equipes, com esse adendo que o Denis fez com relação ao fato do Fluminense. Cara, o Fluminense não tem cabeça para disputar essas Copas, e por isso eu acho que não passa. O Galo não tem elenco para disputar as três frentes, mas está vivo. O River joga com um combustível moral muito grande pelo fato de toda a festividade da Libertadores ser encerrada em casa, né? Um estádio novo, recém-construído, recém-reformado, melhor dizendo, né? Um puta de um estádio gigantesco, né? Então, e por esse afastamento da possibilidade do título argentino, eu acho que o River tem mais time, teve o tempo necessário para que o novo treinador, o novo velho treinador, tivesse o tempo para treinar, para dar uma cara para esse time. Não tenho acompanhado a situação tão de perto do River no campeonato argentino. Agora, como vocês colocaram no início, né, o componente Libertadores, ele tem uma química, ele é capaz de produzir coisas extraordinárias, assim, fora da curva, né? Mas eu acho que o Galo passa do Fluminense. Eu acho que quando você está na situação do Galo, é difícil. Você está em três frentes e está praticamente eliminado naquela certeira que é o Campeonato Brasileiro. Então já sabe. Então você tem um bom time, com peças de valor, para salvar o ano. E esse salvar o ano é um peso, é igual a última pessoa do pique-esconde que tem que salvar o mundo. É uma tarefa difícil. E agora, a realidade bate forte que nem boxe, né, meus amigos? Então, por exemplo, o Galo não tem um elenco, tem um ótimo time, mas não tem um elenco para disputar três frentes. Então, eu acho que vai apostar tudo e mais um pouco nas Copas, e isso credencia a vencer o Fluminense, que é uma situação assim, cara, uma coisa é você tá lá em 10º, que eu até conferi aqui a posição do Galo, o Galo está em 10º lugar, exatamente isso, em 10º. Tá tranquilo, não vai ser rebaixado, não flerta com isso, também não vai chegar longe, sabe disso, mas é diferente, muito diferente de você estar com a cabeça contra o rebaixamento. Não é a pauta, mas é a situação do Corinthians na Copa do Brasil, né? Tá lá embaixo, podendo ficar ainda mais embaixo e podendo ser campeão da Copa do Brasil. É erro zero, né, o Bezerra? Mas eu acho que o Fluminense trabalha com isso, né? E afunila de um jeito muito próprio. E o River, cara, tem um bom time, né? Tá desencontrado, tudo, mas assim, é uma força, é a grande força argentina, vai ter o peso de representar a Argentina na Copa Libertadores, vai ter a pressão de querer com que a final chegue pelo menos na final para ter o deleite, o prazer dos seus torcedores poderem ver um jogo do River da final no Estádio Monumental de Nunes. Então, acho que esses componentes pesam e eu sigo os relatores e acho que o River é um pouco acima, talvez bem acima do momento. Acho que em termos de time bate cabeça com o Galo, mas o momento é mais pró-River, minha opinião. Eu acho que uma coisa que conta a favor do River também é que no Campeonato Argentino você tem você tem a soma, né, dos turnos, tal, né? Você tem uma soma ali dos campeonatos para definir quem vai para a Libertadores do ano que vem, né? O título argentino,
Acho que nem River nem Boca pensam em ser campeão argentino mais, está bem longe ali, tem bastante rodada ainda, né? Mas em relação a Libertadores, a garantia Libertadores do ano que vem, o River está bem colocado. Hoje você tem, olha, o Vélez, que é líder do campeonato, ele está, né, liderando a classificação para Libertadores. Aí vem o Racing. O terceiro posto, garantido direto via campeonato argentino, é do River. Mas tem o Tajeres tem um jogo a menos. Se o Tajeres empatar hoje, por exemplo, com o Rosário, ele já tira o River daí. Mas está ali, entendeu? Está ali. Então é muito tranquilo também. É bem provável que o River também consiga uma classificação para Libertadores por essa soma, né, no campeonato argentino. E aí pode disputar a Libertadores com mais tranquilidade também. Ó, vamos focar aqui, né? A gente está falando de um campeonato também argentino que tem muito time, né, cara? São 26 times, né? 26, 28, né, na verdade. Então é uma coisa de louco, né? Então o River vai somar ponto aí. Eu acho também que desse lado de cá, eu acho que vai ser River contra algum brasileiro, viu? Mas vamos assistir ansioso aí essa semana para saber o que vai acontecer. Componente aí do River e Colo-Colo também tem um componente aí para a gente ficar de olho para o próximo programa, que é a rivalidade entre as torcidas, né? Não vai ter time visitante, né? Não vai ter torcida visitante, nenhum dos jogos, devido a uma confusão que já aconteceu no passado recente. Mas é isso, galera. Eu acho que esse futebol liberta retoma depois de uma data FIFA aí chatinha, né? Enfadonha, e ficamos por aqui mandando um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí, uma boa semana para todo mundo e que a gente consiga voltar a respirar o futebol da Libertadores aí com tranquilidade, porque olha, ufa, todo mundo estava precisando, né? Um abraço para o Douglas Dias, Marcelo Bezerra e Deni Rubo, um abraço para você que nos ouviu. O Futebol Liberta vai ficando por aqui, a gente se vê daqui a 15 dias já com a primeira rodada dessas quartas de final, já com história para contar. Se a pátria é livre é porque o futebol liberta, e a gente agradece vocês terem estado aqui com a gente. Até mais.